E o sonho acabou. O último verso da canção posta em análise nas nossas conversas sobre a aplicabilidade da teoria semiótica de Gray-Mass no texto God, Deus, de autoria do John Winston Lennon. Primeira parte do texto, ele afirma Deus ser um conceito pelo qual medimos nossa dor. Segunda parte, nega a crença em Cristo, na magia, na Bíblia, em Kennedy, Zimmerman, Elvis, Tarot, Gita. Os próprios Beatles afirmam a crença em si próprio, em Yoko e nele. E na etapa final diz que o sonho acabou, faz uma relação entre passado e presente, dizendo o que ele era e o que ele é agora. E ele termina dizendo The dream is over, o sonho acabou. Para começar então nossa conversa, eu vou mostrar esse programa narrativo, né? Esse esqueminha do programa narrativo, para sua melhor compreensão. O PN10, Programa Narrativo 10. Qual que ele é? Vamos ler aqui juntos. É o fazer, né? Que manipula o destinador, que faz, né? Com que S1, então esse fazer do destinador, esse destinador é manipulador, manipula S1, o John, a fazer o SXD, que é o público, que está em disjunção com o objeto modal 10, que é a constatação da disjunção com o passado, fazer esse SXD ficar em conjunção com essa constatação da disjunção com o passado. É um programa tido como realizado, né? Deixa eu voltar aqui para ver se dá para você ver aqui. Realizado. Aí está, um programa realizado. Em que o objeto modal 10, né, é igual à constatação da disjunção com o passado. Em teoria coquetiana, do Jean-Claude Coquet, que é a teoria do sujeito, que utilizamos aqui na última parte da nossa análise, né, para mostrar o sujeito da identidade, né, a identidade do John, né, a figurativização de um programa paralelo faz-se necessária no que tange à identidade de SXA, concernindo a realização desse último programa narrativo. Então você tem aqui, ó, John, embora em carreira solo, nunca deixaria de representar, mesmo que por segundos, né, o mais importante, a mais importante fração do sonho coletivo que acabara. Por exemplo, programa narrativo, você vai ter aqui o fazer igual a SXA, que faz com que SXA não disjunto, né, do objeto modal, não conjunto com o objeto modal, que nós não sabemos aqui que seria a constatação da disjunção do passado, faz com que a XD fique não conjunto com o objeto modal. Esse programa seria irrealizado, né? Então, na realidade, se a tensão fosse resolvida, o sujeito tenso, na verdade, se apresenta aqui. Poderíamos concluir que o sonho teria mesmo acabado, mas o sonho não acabou. Ele continua agora ao lado de John e Yoko. Então, diríamos finalmente, né, que o sonho não acabou. No texto, na verdade, né, quando ele diz The dream is over, os instrumentos, né, continuam ecoando. Então, no plano, né, verbal, o sonho acabou, mas no plano musical dos instrumentos, esse eco aí é a continuidade, na verdade, né? Tá reverberando, né? Ou seja, não acabou, na verdade. Continua. Né? E para estar vivo, quer dizer, ele vai ter que contar com os dear friends, com os caros amigos. Então o sonho não acabou, na verdade. John revela sua decepção com a geração do sonho. Essa é a interpretação e a conclusão que nós chegamos. Então é o sujeito da decepção, todos aqueles líderes políticos, todos, né? Todos os líderes políticos são agora relegados, né? Ele nega a sua fé. Não só políticos, né, mas artísticos, ele nega o Bob Dylan, o Zimmerman, o Elvis, os próprios Beatles, religiosos, né? Também, né, tem lá o Buda, tem Jesus, né? Então, é uma prova de que eles serviram, né, de modelo num tempo anterior
como paradigma para o John, né? Eu vou ler aqui um depoimento que ele deu aqui. We did our thing just like they were telling us. Fizemos, né, o que fizemos de acordo com o que eles nos diziam para fazer. Most of the so-called now generation, a maioria daqueles chamados da geração de agora, are getting jobs and all of that. Estão conseguindo os empregos, né, e tudo aquilo. Então, voltar ao passado simboliza exteriorizar a sua dor, uma dor que faz parecer a dor de todos, logo nos primeiros versos de God. A transformação a que procura convencer que chegou pode ser visualizada no segmento 3 do seu texto por meio de um movimento entre presente e passado. The dream is over, ele diz. Contidos no sonho estão a magia, o I Ching, a Bíblia, o tarô, Hitler, Jesus, Kennedy, Buda, mantra, Gita, yoga, reis, Elvis, Zimmerman e os próprios Beatles. Englobados na realidade, em oposição ao sonho, sinônimo de mentira, né? Estão ele e Yoko, a única realidade em que crê agora. Dentro do ontem, fazendo parte do passado, num processo de embreagem actancial, temporal e actorial, está o Dreamweaver, tecelão do sonho, a figura do produtor cultural dos Beatles, o mito que debreia novamente ao enunciado agora renascido, se fazendo parecer com Cristo, que é o sujeito da ressurreição, na narrativa neotestamentária. Circundando como todos os outros está o Horus, figura enigmática que aparece na letra da música Magical Mystery Tour, ou a tour, né, a jornada misteriosa e mágica, que virou filme quando era membro dos Beatles, em oposição a um John agora circundante que os chama para dentro do enunciado e lhes destina um fazer. You just have to carry on. Porque para ele the dream is over, né? O sonho acabou. Falamos, portanto, que o autor só existe por meio da pressuposição lógica, estando fora do texto. O eu da enunciação é o sujeito da enunciação, que se bifurca em enunciador e enunciatário, porque ao mesmo tempo que enuncia, também o primeiro a receber sua enunciação enunciada. E a enunciação enunciada, né, ela difere do simples enunciado, que não contém marcas visíveis ou traços enunciativos. Em God, as marcas aparecem a cada instante, como vemos, né? Então, o narrador é o recuo do autor da obra, sendo delegado pelo enunciador. O primeiro encontra-se dentro, né? Enquanto esse outro encontra-se fora da obra. Isto dá ao autor, né, a possibilidade de criar livremente, sendo em cada texto um personagem autônomo, um homem, uma mulher, um objeto, um Horus, né? Todavia, tanto o narrador quanto o enunciador são destinadores. O narrador entra no texto pelo fenômeno da delegação, ao convertermos as estruturas narrativas ou semionarrativas em discursivas. É este o momento da enunciação que implica em projetar fora de si o eu aqui e o agora. Ao compor sua canção, John Lennon delegou ao narrador a ação de seu programa narrativo. Todos esses eus, né, que se repetem, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu era, eu sou, do início ao fim do enunciado musical, são, pois, apenas simulacros. Mesmo o autor não deve ser confundido com o enunciador. O autor, John Lennon, repito, não é? Entidade de carne e osso e está fora do discurso. O enunciador não passa de uma posição sintática, uma instância geradora do discurso. Os sememas, anota aí, dream, sonho, dreamweaver,
tecelão do sonho, walrus, né, leão marinho, relegados ao passado, remetem às figuras míticas que o narrador nega na segunda sequência e justificam nossa hipótese de que eram seus destinadores e valores anteriormente fixados, né? São figuras fantásticas empregadas pelo narrador que convergem à isotopia temática da fantasia em oposição à realidade englobante de John, agora também posto no discurso, um sujeito narrador da ficção, de uma enunciação reportada que renasceu, chamando o sujeito enunciatário público, SXD, para dentro de seu discurso, vestindo-o de narratário, SXA, igual a caros amigos, ao qual delegam um fazer, o levar adiante a nova realidade, porque o novo sonho de John começa agora. Aqui entram, né, os aspectos passionais desse universo contratual no qual a paixão faz agir, conforme destaca o Edvard Lopes, né? A tensividade da paixão existe a partir da liberação de uma energia antes congelada que o quer chama, né? Que esse querer, esse desejo fazer volitivo, que esse querer chama a exprimir-se anteriormente na ação. Palavras do Edvard Lopes. Vou repetir. Ok? A tensividade da paixão existe a partir da liberação de uma energia antes congelada, que o querer chama a exprimir-se exteriormente na ação. Em sua sintaxe, observa-se um encadeamento de fazer por meio das manipulações, no caso desse objeto semiótico específico, por sedução e provocação. Diz Edvard Lopes, né, que, vou citar o Edvard Lopes, encarada do ponto de vista de seu destinatário, né, o paciente, a paixão se manifesta como um desvio que o estado anímico sofre devido à ocorrência de um evento inesperado que rompe o equilíbrio tensivo de sua vida psíquica e ocasiona uma reação de resposta em seu espírito. É o que Greimas chama de timia, né, que já falamos aqui. De patêmico, né? Do grego timós, igual a paixão, né? Ou pathos, né? Aquele elemento patológico, em que o ser vivo é portador de conotações psicofisiológicas diante do meio, né? O Greimas diz que o ambiente, né? O meio, provoca reações psicofisiológicas no sujeito. Isso é atimia. No enunciado musical, pelos seus elementos constitutivos, como em toda obra de arte, aparece em primeiro plano a sedução, ocasionada pela manifestação sonora melodizada, seguida da provocação pela natureza dos sons, no encadeamento melódico, no melódico, né, harmônico, nas sequências, nas cadências, né, nos contrapontos, nas síncopas, nas fermatas e motivos, todos termos calcados aí, que nós emprestamos de Dávila, né? Agindo como processos manipuladores ou simplesmente do fazer saber. Assim, além do alto gozo, como dizia, né, que o Tati falava sobre o alto gozo do compositor, do autor, do escritor, o S1 aqui, o sujeito 1, busca provocar em SX a identificação deste com seu modo de pensar, de agir e de ser. Vou citar aqui a Dávila, Nícia Ribas Dávila. O fazer persuasivo provoca em S2 uma adesão, uma identificação e uma aceitação sentimental e intelectual. O sentimento de identificação é uma adesão do crer. A existência do universo do saber ao lado do universo do crer nos transporta de um ao outro sem romper a fronteira. Apesar das afirmações que a crença do manipulado é falsa, ela existe como tal, diz a Dávila. O sonho de John não pôde ser levado adiante por ele. Por isso recomenda, "So, dear friends, you just have to carry on." Os caros amigos são aqueles que devem esperar dele a decisão. Por outro lado, com a consciência de um fracasso que poderia advir, né, virtual,
A relação com a fama é também pressuposta pelo não poder ainda ter. De acordo com a teoria grimaciana, os fãs não podem dar prosseguimento ao sonho, que para John is over, acabou. É neste ponto específico que o actante sujeito narrador deixa de ser o Dreamweaver, é o tecelão do sonho, e passa a ser apenas John, inserindo-se textualmente. Não é mais o mito John Lennon, mas simplesmente John, que ao lado de Yoko, ironicamente, insinua-se Deus, com D minúsculo. Uma vez que mesmo God, né, título do texto em análise, permite embrear as inúmeras vezes que S1, em entrevistas, assim denominou-se, né? John e Yoko são, por pressuposição lógica, o sujeito dual do poder sobrenatural, divino e imaterial. John é o sujeito que sabe como fazer o passado e tudo que nele está contido parecer disfórico, em oposição a um presente eufórico, conforme veremos, por meio de uma visão semiótica da espaço-temporalidade, que é o assunto da nossa próxima conversa. Vamos analisar, então, os sons do silêncio. Será que o silêncio tem som? Vamos ver, então, esse silêncio que tem da segunda para a última parte do texto do John, em termos musicais. Ele diz que Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor, não é? Vai negando Cristo, Buda, nega os Beatles. Aí tem uma pausa, um silêncio. Aí ele retoma a voz. That's reality. Essa é a realidade. E aí ele começa a terceira parte. Então esse silêncio, essa ruptura também em termos não verbais, nos instrumentos, na confecção da canção, que é um aspecto não verbal, nós vamos analisar também. Então não perca o nosso próximo bate-papo sobre a análise do silêncio em God, de John Winston Lennon. Grande abraço e até lá.